Eu renasci. Cheguei a um local onde estava sendo gravado um programa do setor de entretenimento. Eu estava presa a um sistema de espectador. A apresentadora Natália Jones disse: Zoe, você agora é uma atriz. Você se casou com o melhor ator, Mr. Hawke. Ele ficará com ciúmes quando você filmar cenas de beijo? Zoe Sampson disse: para ser sincera, meu marido, Lucas Hawke, apoia muito minha carreira de atriz. Somos um casal afetuoso. Eu ansiosamente revelei a verdade, dizendo: eles fazem suas próprias coisas. É claro que não me importo. Todos na cena ficaram sem jeito. O apresentador sorriu e perguntou a outra colega de equipe, Ava Moore: Ava, você tem feito shows recentemente. Quando você vai encontrar um namorado? Você pode sair com outras pessoas. Afinal de contas, você não é mais membro da banda feminina. Ava corou e disse: ainda não tive um relacionamento. Quero priorizar minha carreira para não decepcionar meus fãs. Não estou pensando nisso por enquanto. Diante dessa pergunta, não pude deixar de revelar a verdade. Eu disse: ela está com seu homem há vários anos. Ela o ama. Nesse momento, o apresentador e os colegas de equipe se arrependeram de me trazer para o programa de variedades. Eles queriam me matar. Eu fingi que não estava vendo. Afinal de contas, foi o sistema que me forçou. Se eu não fizer isso, serei atingido por um raio. O apresentador voltou-se para a popular estrela do programa de variedades, Ella King, e disse: Ella, da última vez você postou a bela paisagem de sua cidade natal no Twitter. Há algum costume em sua cidade natal? Ela respondeu desajeitadamente: em nossa cidade, pessoas solteiras podem receber presentes em dinheiro no Natal, por isso recebi muitos. Mas ainda sou solteira. Sabendo que ela não estava dizendo a verdade, eu disse: então? Então você não pode receber presentes em dinheiro, certo? Você tem 3 filhos lindos. Que sorte a sua! Dessa vez, ofendi as 3 ex-colegas de equipe. Ela queria levantar a mão para me bater. Felizmente, o apresentador disse que era uma transmissão ao vivo. Caso contrário, tenho medo de que ela realmente me bata no programa. Ao mesmo tempo, os internautas ficaram em alvoroço depois de assistir ao programa. Essa mulher é muito baixa. Após a dissolução, Hannah tem se saído muito mal. Será que é porque ela tem inveja do sucesso de suas colegas de equipe que ela diz isso no programa? Que boato! Hannah é uma vadia. Zoe tem uma carreira de sucesso e uma família feliz. Não é lamentável uma mulher que não tem um namorado? Com certeza, todos os grupos de tempo limitado são irmãs falsas. Todas elas são superestrelas, e você é apenas uma celebridade menor. Eles a convidam para participar do show, mas você não é grata? Esqueça, você ainda está tentando arruinar a reputação delas. Hannah Carter, saia da indústria do entretenimento. Eu concordo com isso. Hannah deveria deixar a indústria do entretenimento. Eu era dublê de artes marciais. Eu lia romances enquanto aguardava minhas cenas no set. O protagonista voltou ao passado. Tornei-me um personagem coadjuvante em um romance do setor de entretenimento. Eu era limitado por um sistema de espectador. O sistema exigia que eu usasse meus conhecimentos de fofoca para fazer com que a protagonista feminina tivesse um desempenho melhor no programa. E torná-la famosa no setor e sua amizade revolucionária. Lembrei-me do enredo. 5 anos após a dissolução do grupo de tempo limitado, os membros foram convidados para um programa de entrevistas para relembrar a juventude. A protagonista feminina também estava nesse programa. Ela era a apresentadora Natália Jones. Depois que expus a notícia de última hora, o programa de fato recebeu muita atenção. A boa notícia é que o programa foi visto mais de 200 milhões de vezes, o que estabeleceu um recorde.
A má notícia foi que todos os comentários eram negativos sobre mim. Depois de ler os comentários dos internautas, eu sabia que eles estavam me criticando duramente. Fiquei tão irritado que entrei em contato com o sistema. Eu disse: agora todos querem que eu deixe o setor de entretenimento. É tudo por causa de vocês. Deixe-me voltar. O sistema disse: Hannah, a missão ainda não foi concluída. Você não pode desistir. Caso contrário, você será divertida por um raio. Fiquei sem palavras. Agora todos na internet estavam me criticando. Os fãs desses 3 colegas de equipe estavam até assinando postagens conjuntas no Twitter, pedindo à minha empresa que me demitisse. Minha agente estava em uma viagem de negócios recentemente. Ela provavelmente me pediria para sair em alguns dias quando voltasse. Olhando para o saldo do cartão bancário do proprietário original, não pude deixar de suspirar. Quem disse que o ganho médio no setor de entretenimento é de 2,08 milhões de dólares? Mesmo que não haja 2,08 milhões de dólares, deve haver 1,04 milhão de dólares. Mesmo que não haja 1,04 milhão de dólares, deve haver 520 mil dólares, certo? Eu quero ficar rico neste mundo. Na manhã seguinte, minha agente, Claire, me ligou. Achei que ela devia estar aqui para me dizer para sair do setor de entretenimento. É muita falta de sorte encontrar um sistema tão maldito. Olá, Claire. Bem, estou pronto para ir à fábrica de eletrônicos. Você não tem permissão para ir a lugar nenhum, Hannah. Como se atreve a dizer uma fofoca dessas no programa ao vivo? Estou muito impressionada. Muito bem. O que ela quer dizer com isso? Ela não está acordada? Está sendo sarcástica? Claire, eu sei que não deveria me intrometer nos negócios de outras pessoas. Hannah, você ainda não sabe. Entre no Twitter. Agora os internautas estão pedindo que você permaneça na indústria do entretenimento, dizendo que a indústria do entretenimento precisa de alguém como você. Que talento! Assim que abri meu celular, vi as listas de pesquisa de tendências. Hashtag Hannah Carter, solitária e brilhante reveladora de fofocas no setor de entretenimento. Hashtag a melhor atriz, Zoe Sampson, beija apaixonadamente um homem misterioso em um carro. Hashtag a melhor cantora, Ava Moore, abraçou um cara bonito na rua. Hashtag o filho ilegítimo de Ella King é exposto. Quando cliquei para ver os detalhes, vi que o paparazzi, que se chamava Dominique, havia postado vários vídeos seguidos. Embora eu conhecesse essas fofocas, todas elas vinham de minha leitura anterior de romances. Agora, ver o vídeo com meus próprios olhos me fez sentir mais real. Vocês são tão bons em se divertir. Quando o escândalo deles foi exposto, o programa anterior se tornou popular. Assim, eles foram julgados repetidamente pelos internautas. Todos os internautas acessaram minha conta no Twitter e deixaram comentários. Hannah, você era uma reveladora de fofoca solitária, porém brilhante na indústria do entretenimento. Agora finalmente você não está sozinha. Hannah, você consideraria fazer uma transmissão ao vivo para vender produtos? Você pode revelar mais fofocas. Outros riem da baixa inteligência emocional de Hannah. Hannah riu da ignorância deles? Quem disse que a Hannah deveria sair do círculo do entretenimento? Ela adora fazer fofoca. O que há de errado nisso? Se elas não tivessem sido flagradas pelos paparazzi, ninguém acreditaria em Hannah. Hannah, você tem trabalhado duro, protegendo essas fofocas por tantos anos. Deixe-nos dividir o fardo com você. A julgar pela idade dos 3 filhos de Ella, eles provavelmente nasceram antes de sua estreia. Quem é o pai de seus filhos? Parece que só as estrelas podem se dar ao luxo de ter tantos filhos. Uma pessoa que se atreve a falar a verdade não será prejudicada. Esta é minha visão do bem e do mal. Hannah Carter bravo. Droga.
Eu defendo a Hannah Carter. Mas agora, o show da protagonista feminina havia atraído a atenção de toda a internet. Assim, ela era conhecida por todos. Devido à reversão de minha reputação online, não precisei deixar o setor de entretenimento. Ao pensar que poderia me tornar uma celebridade, fiquei tão feliz que pulei de alegria. Olhando para o quarto de solteiro, pequeno e maltrapilho, onde o proprietário original morava. Eu planejava comprar um quarto com 3 camas e uma sala de estar quando ficasse rico. Eu compraria um carro para me deslocar melhor. Naquele momento eu havia planejado como gastar meu dinheiro quando fosse uma estrela rica. Alguém bateu na porta do lado de fora. Pensei que fosse um entregador, então abri a porta sem pensar muito. Então, uma dúzia de rufiões de rua entrou correndo e me cercou. Perguntei, chocado, quem mandou você aqui? Hannah Carter, certo? Alguém quer que lhe demos uma lição, disse-me ameaçadoramente um sujeito de cabelos amarelos. A proprietária original não ofendeu ninguém, normalmente. Será que são os colegas de equipe dela? O cara de cabelo amarelo ordenou casualmente, dizendo: quebre tudo. Então eles quebraram tudo em minha casa com paus. Vidros quebrados, mesas, cadeiras e bancos estavam todos em uma bagunça no chão. Vocês são humanos? Estão quebrando minha casa quando sou tão pobre. Agora eu estava com muita raiva. Esta é sua última chance. Diga-nos quem o mandou, ou se arrependerá mais tarde. O cara de cabelo amarelo e os outros riram alto, dizendo: você é uma mulher, ousa nos ameaçar. Hoje mostraremos a você como somos poderosos. Depois de dizer isso, eles correram em minha direção como gangsters. Depois de dar alguns passos, eles se ajoelharam. Joguei a garrafa térmica que estava em minhas mãos em direção ao joelho dele com um voxox. Você é uma mulher, conspirou contra mim. O cara de cabelo amarelo ficou com raiva e envergonhado. Ele disse: vou fazer você se ajoelhar na minha frente mais tarde. Eu lhe dei um soco no rosto, fazendo-o calar a boca. Depois o pressionei contra o chão e o chutei com força. Uriah, você está bem? Outros se aproximaram rapidamente para ajudá-lo. O rapaz de cabelo amarelo ficou ansioso. Ele disse: por que vocês estão aí parados? Vamos bater nela juntos. Ao ouvir suas palavras, os outros correram em minha direção com paus. Peguei o bastão do homem de cabelos amarelos com uma das mãos e o varri com uma curva. Todos os rufiões foram derrubados por mim. Eles ainda não haviam reagido. Cada um deles caiu no chão e chorou de dor. O cara de cabelo amarelo ficou tão assustado com essa cena que se ajoelhou diante de mim. Senhorita Carter, desculpe-me. Vou fazer com que eles saiam imediatamente. Depois de dizer isso, ele imediatamente se virou e quis correr. Eu agarrei suas roupas e o puxei com força. O cara de cabelo amarelo caiu no chão novamente. Eu bofei dizendo: não me venha com esse ato. Eu lhe dei uma chance. Agora eu chamei a polícia. Vocês esperam estar na cadeia. Senhorita Carter, por favor, não posso ir para a cadeia. Não perdi tempo conversando com eles. Logo, a polícia chegou e levou esses hooligans um a um. Embora eles tenham se recusado a dizer quem os havia mandado, a polícia fez um ótimo trabalho para descobrir quem era. Era minha boa colega de equipe, Ava Moore. Normalmente não mantemos contato. Será que é por causa do programa? Será que ela me culpou pelo escândalo e por revelar suas verdadeiras cores? Fazer fofoca não é espalhar boatos. Além disso, mesmo que ela não se apresentasse como uma única pessoa e acabasse sendo exposta, ninguém acreditaria em mim, mesmo que eu dissesse isso. Nesse momento, meu agente me ligou novamente. Assim que atendi a ligação, a voz do outro lado estava muito alta. Ela disse: Hannah, você sabe lutar? E você conhece as habilidades de artes marciais? Bem,
Como devo explicar que eu costumava ser uma substituta de artes marciais e que sou muito boa em artes marciais? Claire, desculpe-me. Eu não queria brigar. Achei que meu agente iria me repreender severamente. Claire disse: "Você é tão legal. Hannah, agora você está viralizando no Twitter. O vídeo de você lutando contra os malandros se tornou viral. Alguém revelou que a pessoa por trás do cara de cabelo amarelo era a Ava. Agora você é famoso. Os internautas estão todos defendendo você. Eles se tornaram seus fãs de artes marciais. Hannah, você finalmente está virando a mesa." Eu podia sentir a empolgação da Claire mesmo pelo celular. Entrei no Twitter e vi um vídeo meu chutando o bandido na sala de estar. Parece que um vizinho pegou na porta. Minha ação é suave e impecável. Estou mais incrível do que nunca. Ava foi levada pela polícia por supostamente ter machucado alguém intencionalmente. Ela estava expressando seu desejo de se reconciliar comigo. Será que sou o tipo de pessoa mesquinha? Lá um generoso. Como ela pediu um acordo, é natural que eu a perdoe. Quem dera! Fui culpado por ela ter sido flagrada pelos paparazzi. Era como se a culpa fosse minha. Se eu não tivesse nenhuma habilidade em artes marciais e fosse apenas uma mulher fraca, poderia estar em apuros agora. Fiquei imaginando como os gangsters iriam me intimidar. Nesse momento, usei a conta do Twitter do proprietário original, com apenas algumas centenas de milhares de seguidores, para postar um tweet. Espero que toda garota aprenda a se proteger. Você pode pedir desculpas, mas eu tenho o direito de não perdoá-lo. Depois de minha publicação, os comentários ficaram em alvoroço. Hannah é tão legal. Ela tem razão. Por que devemos sempre perdoar as pessoas que nos magoam? A Hannah é tão talentosa. Espero poder vê-la atuar como uma artista marcial feminina em minha vida. Gostar de fofoca não é crime. Enganar os fãs é hediondo. Em apenas um dia, o número de meus seguidores no Twitter aumentou em 83 mil. À noite, eu estava em casa, lendo as mensagens dos meus fãs. Alguns deles queriam que eu fizesse uma transmissão ao vivo para compartilhar minhas experiências. Outros queriam que eu fizesse uma acrobacia. As coisas estavam ficando cada vez mais ridículas à medida que eu lia. De repente recebi uma ligação de um número desconhecido. Um homem perguntou: "Alô, é a Hannah?" "Sim, posso saber quem está ligando?" "Sou o diretor do filme Selando a Toca do Lobo. Há um papel que combina bem com você. Você está interessada em participar de uma audição amanhã?" O diretor me ligou pessoalmente. Poderia ser um golpe? Fiquei em silêncio por um momento. A pessoa que me ligou parecia ter adivinhado meus pensamentos. "Senhorita Carter, achamos que você é adequada para o papel de segunda protagonista feminina. Se não acreditar, pode trazer alguém com você para confirmar. Então você se sentirá aliviada. Assisti a seus vídeos online. Parece que as pessoas comuns não conseguem se aproximar de você. Afinal de contas, suas habilidades são excelentes, certo?" "Isso é verdade. Se eu vier a este mundo sem lutar pelo sucesso, não será um desperdício de minha vida?" Então concordei com o convite para a audição. No dia seguinte, fui ao local da entrevista com meu agente. Que coincidência encontrar uma das minhas ex-colegas de equipe, Zoe. Ela estava acompanhada de um homem de meia-idade, careca e barrigudo, que não parecia ser seu marido. Zoe se aproximou timidamente de seu peito quando o homem disse algo. Ela desistiu depois de ser pega traindo? Vocês são bons em se divertir. Bravo. Ela olhou para mim com desdém e disse: "Por que você está aqui? Nosso filme ainda não começou a recrutar figurantes." Eu também não estava com raiva. Escovei minhas franjas e balancei a cabeça em resposta, dizendo: "Desculpe desapontá-la, mas não estou aqui para ser figurante."
O diretor me convidou para fazer um teste para o papel da segunda personagem feminina. O diretor Phillips sempre recrutava atores com base no fato de eles serem adequados para o papel, e não no fato de serem populares ou não. Assim, seus filmes recebiam boas críticas, tanto em termos de qualidade quanto de bilheteria. As chances de ganhar um prêmio por esse filme eram muito altas. Muitas celebridades populares estavam competindo para interpretar o papel em seu filme. É claro que tudo isso me foi dito pelo sistema. O sistema era de fato um sistema bem informado de revelação de fofocas. Assim que Zoe Sampson soube disso, seu rosto mudou imediatamente. Como é possível que você, uma atriz da lista D, seja escalada para um filme dirigido pelo diretor Phillips? Não se esqueça de que você é quase inexistente na indústria do entretenimento. O homem forte ao lado dela, que parecia muito capaz, falou. Ele disse: "Você é uma eterna andarilha na indústria do entretenimento, também não é você. Você não consegue realizar nada por mais que tente. É melhor voltar se casar, ter um menino e uma menina. Então você será considerada uma vencedora na vida." Claire não conseguia suportar isso. Ela queria falar, mas eu a impedi. Sem palavras eu disse: "Por que você não vai morrer perfeitamente?" O homem não pôde deixar de levantar a mão para me bater depois de ouvir minhas palavras. O diretor Phillips se aproximou rapidamente e o puxou para trás. "Sr. Kennedy, como é que o senhor teve tempo de vir aqui e assistir às nossas audições de hoje?" O homem orgulhoso apontou para mim e perguntou ao diretor: "Onde você encontrou um amador para atuar?" O diretor parecia estar em uma situação difícil. Embora tivesse o poder de escolher o elenco, ele era apenas um trabalhador na frente dos ricos. "Sr. Kennedy, precisamos escolher a pessoa mais adequada para o papel em nosso filme." Embora Hannah não tenha muita experiência em filmes, ela tem um talento natural para atuar. Ainda podemos lhe dar uma oportunidade de audição. O homem gorduroso pensou por um momento. De repente ele disse com intenção maliciosa: "Tudo bem, posso dar a ela uma oportunidade de audição, mas o teste será desafiador. Eu tenho a palavra final." Eu queria saber que tipo de desafio ele me daria. Perguntei casualmente: "Como você quer me testar?" O Sr. Kennedy sorriu e respondeu: "Como se trata de um filme com um investimento de $800 milhões e dirigido pelo diretor Phillips, não pode ser como um filme comum. Não pode ser como um filme comum. Todas as cenas devem ser grandiosas. Vamos testá-la em 3 aspectos, ou seja, sua aparência, suas habilidades de atuação e suas artes marciais. Hoje em dia, ser um artista ainda requer um certo nível de talento. Caso contrário, todo mundo pensaria que todos poderiam ser estrelas." Claire discordou dizendo: "Eu entendo o teste de aparência e habilidades de atuação. Mas por que os atores precisam aprender artes marciais? A Hannah está aqui para ser uma atriz, não uma instrutora de artes marciais." O Sr. Kennedy sorriu com mais alegria. Ele disse: "A segunda protagonista é uma mulher generalista. Há muitas cenas de luta no filme. Nosso filme é sobre a realidade. Não quero que todas as cenas de ação sejam feitas por dublês. Além disso, você já mostrou algumas habilidades antes. Se são movimentos extravagantes ou fortes habilidades em artes marciais, não saberemos até que você seja testado." Acredito que o diretor o escolheu por causa disso. Não fiquei satisfeito com sua declaração. Eu disse: "Qual é o problema de usar dublês? Se todos os atores de todos os filmes e programas de TV tiverem de fazer suas acrobacias pessoalmente, então os dublês ficarão desempregados." Vi alguns dublês fazendo testes agora mesmo. Outros são diferentes. Eu sou o cliente e tenho a palavra final. De fato, ele estava mirando em mim. Seria melhor se os atores pudessem fazer as cenas de ação sozinhos,
Mas nem todos os atores têm a capacidade e a condição física para isso. Em minha vida anterior, eu também era dublê. Encontrei alguns astros reclamando das dificuldades. Para algumas cenas de ação simples, eles precisavam de dublês. Muitos atores usam dublês por causa de suas limitações físicas. Claire levantou uma questão, dizendo: já que você precisa testar as artes marciais dela, como vai fazer isso? Quais são os padrões para aparência e habilidades de atuação, que são coisas abstratas? Pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Quais são os critérios que você tem? O Sr. Kennedy tinha um olhar conhecedor. Ela disse: quanto à aparência, bem, há um ranking global recente dos rostos mais bonitos. Considerando-a como uma amadora semelhante, se ela conseguir ficar entre as 60 primeiras até amanhã, isso significa que sua aparência foi reconhecida pelo público. É isso mesmo? Somente as 60 primeiras? Então você é muito boa. Claire começou a transmitir meu leilão ao vivo desde o início. Os comentários eram sobre críticas, uma após a outra. Outras celebridades começaram a votar nesse ranking há 2 meses. Agora, em apenas algumas horas, Hannah deve entrar no top 60. Como isso é possível? Exatamente. Ele está intimidando a Hannah, que não tem fãs. Qual deve ser a popularidade da Hannah para que ela alcance? É impossível. Se ele não quer a Hannah no filme, basta dizer isso diretamente. Por que toda essa confusão? Então o Sr. Kennedy disse: quanto às habilidades de atuação, como o diretor Phillips é famoso por treinar atores, mesmo que você seja burro, ele pode transformá-lo em um ótimo ator. Vamos testar sua memória. Memorize um roteiro de 1000 palavras e interprete-o com emoção em 10 minutos. Claire ficou intrigada e disse: o que a memória tem a ver com isso? Não envergonhe as pessoas assim. Memorizar falas não tem nada a ver com memória. Nosso filme é um drama de época com falas longas e difíceis, especialmente para a atriz coadjuvante. Não deveríamos examinar seu cérebro com antecedência? Acho que você deve checar seu cérebro. Perguntei a ele: e quanto às artes marciais? Como as artes marciais são testadas? Com um sorriso presunçoso e sinistro, o Sr. Kennedy me disse: os guarda-costas que me cercam são profissionais que foram treinados por muitos anos. Eles conhecem taekwondo, sanda e várias artes marciais. Se você conseguir derrotar 10 deles, você será aprovado. O diretor ficou um pouco constrangido. Repreendeu o Sr. Kennedy, dizendo: Sr. Kennedy, isso não está indo longe demais? Mesmo que a Hannah seja incrível, como ela pode derrotar 10 guarda-costas profissionais? Claire lutou por mim, dizendo: considerando a dificuldade? Considerando a dificuldade, 3 sets com 2 vitórias serão considerados como aprovados na avaliação. Sr. Kennedy, o que você acha? O Sr. Kennedy permaneceu firme e disse: isso não é possível. Os artistas precisam atender a todos os requisitos. Olhou para os comentários. Esse maldito velho é nojento. Ele simplesmente não quer que Hannah atue. Ele afirma que os artistas têm padrões, mas faz tantas avaliações irracionais. Ele quer ter as 2 vias? Os ricos fazem o que querem. Não são apenas os 100 melhores do mundo? Como fãs da Hannah, lutaremos por ela. Outros, por favor, me apoiem. Todos os fãs da Hannah. Dê uma olhada no pinned post do grupo de fãs, onde há um link para a votação. Os fãs da Hannah não podem perder. Eu sou apenas um transeunte. Eu também quero votar na Hannah, mas não quero deixar que os ricos me alimentem com merda. Ela é bastante adequada para o papel? Também estou apenas de passagem e também vou votar na Hannah. Todos os fãs da Hannah na internet, prestem atenção. Atualmente estamos em 128º lugar no ranking. Vamos nos esforçar mais. Ainda temos 9 horas. Nós podemos fazer isso.
Embora eu não goste da Hannah, ainda assim votarei nela. Não suporto que as pessoas de cima maltratem as de baixo. Ao ver o apoio dos internautas, de repente senti que esses desafios não eram grande coisa. Olhei para o barrigudo Sr. Kennedy e disse. Kennedy disse, Sr. Kennedy, 3 vitórias estão ótimas. Se eu ganhar todos eles, não só conseguirei o papel de segunda protagonista feminina, mas meu salário também dobrará. O que acha disso? O Sr. Kennedy pareceu ter ouvido uma piada e disse, você é muito confiante. O pagamento em dobro está ótimo. Mesmo que você passe nos 2 primeiros testes, não acredito que consiga vencer meus guarda-costas. Claire expressou algumas preocupações. Ela me disse, por que não esquecemos isso? Haverá oportunidades no futuro. Não vale a pena se você se machucar. Sorri gentilmente e disse, se eu vencer essa avaliação, poderei me tornar oficialmente um ator. Se eu perder, essa avaliação bizarra provavelmente será a primeira do setor. Também pode acrescentar um pouco de diversão às notícias de entretenimento. A Hannah ainda está nos considerando e tentando nos fazer felizes atualmente. Ela me tem em seu coração. Ela é tão incrível. Estou chorando. Como a votação não é algo que eu possa controlar, vamos começar pela audição. O Sr. Kennedy estava dizendo algo aos diretores. O diretor continua franzindo a testa. Pouco tempo depois, ele me entregou uma página de papel A4 cheia de palavras. Sem dizer uma palavra, eles começaram a cronometrar. Olhei para as linhas de palavras, uma a uma. Silenciosamente memorizei as linhas em meu coração. Havia alguns personagens não familiares e artigos clássicos antigos nela. Embora fosse um teste de memória, naturalmente não poderia ser superficial, pois se tratava de uma audição. Memorizei as falas enquanto expressava emoções. Claire estava preocupada comigo. Em seguida, o número de usuários de comentários aumentou em 100.000. São dados apenas 10 minutos para memorizar 1000 palavras. Achei que era uma competição para o cérebro mais forte. Hannah nunca atuou em uma peça antes. Ela não deveria ter memorizado falas tão longas antes. Sem mencionar que mesmo eu, como estudante, não consigo memorizá-las em tão pouco tempo. Por que não admitir a derrota? Ofender os ricos não vai acabar bem. Como os ricos podem dominar tudo? É por causa de pessoas como você que os ricos nos alimentam com merda todos os anos, sem nenhuma interrupção. Logo 10 minutos se passaram. O diretor Phillips e o Sr. Kennedy estavam sentados na plateia. Claire estava transmitindo ao vivo para os fãs lá embaixo. O diretor disse, ação. Essa cena era sobre a segunda protagonista feminina se despedindo de seus pais antes de ir para o campo de batalha. No entanto, seus pais eram idosos e o inimigo era poderoso. Isso pode ser uma despedida. Eu era órfã em minha vida anterior. Por sorte, eu tinha um mestre. Ele me ensinou artes marciais e me ensinou a ler quando eu era jovem. Mais tarde, meu mestre faleceu. Acidentalmente, tornei-me um substituto de artes marciais e fui para um novo lugar sozinho. Lembrei-me do dia em que deixei meu mestre em minha vida anterior. Sentindo-me amargurado em meu coração, disse gentilmente: Pai, mãe, os soldados são como uma espada silenciosa. Quando o inimigo vier um dia, será como uma espada fora da bainha, cortando o inimigo por milhares de quilômetros. Quando você segura um arco, ele acerta o alvo a 100 passos quando você puxa a corda do arco com força. Mas quando você descansa, suspeita que há uma cobra na grama. Quando você persegue um coelho com um cão, ele segura o chicote e o estribo. Quando o coelho é caçado, você sente que ele é inútil. Tudo tem 2 lados. Embora o resultado dessa jornada seja incerto, se eu puder servir ao país e ao povo, não me arrependerei, mesmo que eu morra. Após o término de uma cena, o ótimo. Esta é a Elisa Nelson do meu coração.
Claire se aproximou e deu um tapinha animado em meu ombro. Ela disse: Hannah, eu não esperava que você tivesse uma memória tão boa e uma base tão sólida em linhas. Você me deixa orgulhosa. Os internautas que assistiram à transmissão ao vivo também ficaram chocados. Eu não esperava que a Hannah dissesse as falas de forma tão perfeita e que sua memória fosse tão boa, pois ela consegue se lembrar de tudo brevemente. Como esperado, ela é incrível. A voz de Claire ficou mais alta quando ela disse: Sr. Kennedy, a Hannah sem dúvida passou no teste, certo? Enquanto assistia ao replay do vídeo, o Sr. Kennedy estava verificando o roteiro palavra por palavra. Depois de um tempo, o Sr. Kennedy disse com relutância: ela passou no teste, mas não fique muito feliz tão cedo. Não se deve brincar com meus guarda-costas. É mesmo? Então vamos lá. A competição começou oficialmente. Além da equipe no local, havia dezenas de milhões de espectadores assistindo à transmissão ao vivo de Claire. Embora Hannah tenha sido legal quando lutou contra aqueles hooligans da última vez, desta vez ela está enfrentando guarda-costas profissionais. Seu poder de combate é incomparável. Não acho que ela possa vencer. Já ouvi dizer que os guarda-costas do Sr. Kennedy são os mais poderosos da empresa. São 10 contra 1. A Hannah vai perder. Hannah é tão pequena. Como ela pode derrotar guarda-costas que tem mais de 1,5 metros de altura? O Sr. Kennedy disse: a luta começa. 10 homens fortes do lado oposto começaram a me cercar. No final, eu me esquivei rapidamente me abaixando. Eles deram socos e chutes voadores. Também executaram chutes altos e técnicas de luta. Eles queriam exibir todos os tipos de técnicas dos tempos antigos e modernos, tanto nacionais quanto estrangeiros. Eu respondi com vários movimentos de defesa. Durante a luta, ouvi alguém abaixo dizer: as artes marciais da Hannah não são nada de especial. Ela nunca toma a iniciativa de atacá-los. Ela continua se defendendo. Afinal, em comparação com os profissionais, é melhor ela se render rapidamente. É impressionante que ela consiga se defender. Que tal você tentar lutar contra 10 deles? Depois que descobri as habilidades deles, chutei e me movimentei. Pisei em seus peitos, um por um. Voltei à minha posição original com calma. Nesse momento, todos os 10 guarda-costas que me cercavam caíram. Eles seguraram o peito com dor. Não conseguiam se levantar. A contagem regressiva começou. O diretor Phillips disse animado: a partida acabou. Hannah venceu. Claire rapidamente trouxe uma garrafa de água para mim. Com admiração em seus olhos, ela disse: Hannah, você é tão legal. Você os derrubou em um instante. Os internautas ficaram ainda mais incrédulos. Uau! O que aconteceu? Ela não estava na defesa? Como ela ganhou de repente? Então, parece que Hannah estava fingindo ser fraca e os enganou. É uma pena que ela não jogue contra Elisa Nelson com suas habilidades. De hoje em diante, serei fã incondicional da Hannah. Olhei para o Sr. Kennedy e Zoe Sampson, que pareciam sombrios. Caminhei lentamente em direção a eles e disse: que tal, Sr. Kennedy? Kennedy, seus guarda-costas não são nada de especial. O Sr. Kennedy olhou para seus guarda-costas. Ele parecia estar repreendendo-os como inúteis. Zoe fingiu ser simpática comigo. Ela disse: Hannah, eu não esperava que você fosse tão maltratada. Por que não se torna minha guarda-costas? Prometo que a remuneração não será menor do que seus honorários de ator. O Sr. Kennedy repetiu dizendo: isso mesmo, diga seu preço. Embora seja fácil ganhar dinheiro na indústria do entretenimento, quem pode garantir que você permanecerá popular para sempre? Ser guarda-costas da Zoe é um emprego estável com um salário alto.
É também uma rara oportunidade de ficar rico da noite para o dia. Ao ouvir que as condições eram tão boas, fiquei feliz e perguntei: sério? Qual é o salário que posso receber? Claire disse com impaciência. Hannah não deu ouvidos a eles. Tome cuidado para não ser enganada. E você trabalhou muito antes de atuar nesse filme, certo? O Sr. Kennedy ficou imediatamente entusiasmado quando viu a oportunidade. Ele disse: eu sabia que ninguém poderia resistir à tentação do dinheiro. Com seu temperamento, ser o guarda-costas da Zoe é sua grande bênção. Todos no local acharam difícil de acreditar, perguntando-se se eu teria desistido de ser ator tão facilmente. Limpei a garganta e disse: Sr. Kennedy, seja qual for o seu salário anual, é esse o valor que eu quero. Você pode pagar? O Sr. Kennedy ficou furioso e apontou para mim. Ele disse: você está pedindo muito. Por que não pede para a empresa inteira? Se você concordar, aceitarei com relutância. O Sr. Kennedy ficou furioso e disse: você está sonhando. Vou lhe dar uma última chance. $500.000 por mês. Você aceita ou não? Esse preço é o mais alto do setor. Mesmo que você atue nesse filme, eu farei com que você nunca mais consiga outro papel. Você não ganhará tanto quanto um guarda-costas pelo resto de sua vida. Ele achava que tinha a palavra final. Achou que poderia dominar o setor? Acenei com o dedo indicador e disse: não precisa se preocupar com isso. Mas se você e Zoe estiverem dispostos a se ajoelhar e lamber meus sapatos, posso pensar nisso. As duas disseram em uníssono: você está sonhando. O Sr. Kennedy respirou fundo. Afinal, homens de meia-idade tendem a ter corpos mais fracos. Nesse momento, Zoe cruzou os braços e disse com orgulho: Hannah, não se esqueça de uma coisa. Ainda há a avaliação final da aparência. Não é fácil entrar na lista das 100 melhores do mundo, muito menos entre as 60 melhores. Meus fãs votaram em mim por vários meses. Estou apenas em torno de 70. E quanto a você? De repente, o Sr. Kennedy ganhou confiança e disse: exatamente. Como alguém como você conseguiu entrar na lista, quanto mais entre os 60 primeiros? Não se esqueça de que concordamos com 3 rodadas de vitória. Mesmo que você tenha vencido todas as rodadas anteriores, não pode controlar o resultado da votação. Claire pegou um tablet e disse calmamente: Sr. Kennedy, por que não dá uma olhada nas classificações primeiro? Claro, deixe-me dar uma olhada. O nome dela não está entre os últimos colocados. O Sr. Kennedy rolou a tela até a parte inferior do quadro de líderes. Role a tela um pouco mais para cima. Claire gentilmente o lembrou. Mesmo que eu pule daqui hoje, não acredito que ela consiga ficar entre os 60 primeiros. Espere. Ela está em 9º lugar? O Sr. Kennedy esfregou os olhos e verificou novamente. Zoe não acreditou. Ela pegou o tablet e olhou para ele, dizendo: 9º lugar? Impossível. Isso é impossível. Eu só fiquei em 70 e poucos lugares. Você deve ter pensado em votos. Eu ri alto, dizendo: essa lista de classificação é famosa por sua imparcialidade. Ou será que você mesmo comprou votos e acha que todos os outros também compraram? Claire continuou dizendo: o organizador limpará imediatamente os votos falsos 1 hora após o fechamento do canal de votação. Os dados que você vê agora são reais. Afinal de contas, a Hannah é a favorita de muitas pessoas. Os internautas estavam enlouquecidos. O que há de errado, Sr. Kennedy Zoe Sampson? Desde que descobriram que a Hannah tinha eleitores livres falando por ela, vocês não gostam mais de sorrir. O número de fãs da Hannah é ainda maior do que vocês pensam. Por que você culpa os outros por comprarem votos quando você perde? Você não aceita perder, não é? A internet inteira está cheia de eleitores pagos. Uma atriz não consegue nem vencer uma pessoa em uma votação. É realmente histórico.
Eu sorri e olhei para os dois. Eu disse: vamos fazer uma aposta. Apresse-se e deixe o advogado redigir o contrato. Duplique meu pagamento. Claire, por sua vez, perguntou ao Sr. Kennedy: e você? Como CEO, você tem uma reputação a defender. O senhor não voltará atrás em sua palavra, certo? Outros membros da equipe também se manifestaram, dizendo: combinamos 3 vitórias em 3 jogos para que a Hannah conseguisse o papel de segunda protagonista feminina. Você não vai voltar atrás, vai? No final, por motivos de economia, o Sr. Kennedy mandou alguém redigir um contrato na hora. Depois de confirmar com Claire que não havia armadilhas, assinei o contrato na frente de todos. Ótimo! Hannah pode finalmente interpretar Eliza Nelson. É uma combinação perfeita. Não fiquem muito empolgados, fãs da Hannah, pois a protagonista desse filme é Zoe Sampson. O Sr. Kennedy é um investidor. O futuro de Hannah pode não ser tão bom assim. O que há para temer? Ele não é o único investidor nesse filme, e muitas pessoas estão assistindo. Além disso, com o que aconteceu hoje, se ele ousasse fazer mal a Hannah, seria como contar a todo mundo que ele fez isso, certo? Os internautas estavam certos. Zoe Sampson e o Sr. Kennedy não dificultaram as coisas para mim durante o período de filmagem. Logo 3 meses se passaram. O filme finalmente ficou pronto. Ele rendeu 600 milhões de dólares de bilheteria na primeira semana de lançamento. Então, a equipe decidiu fazer uma festa de comemoração. Como diz o ditado, sem discórdia não há discórdia. Quando cheguei ao local, Zoe, Ava e ela, que eram minhas 3 ex-companheiras de equipe, estavam todas presentes. Era normal que Zoe Sampson, a líder feminina, estivesse presente. Por que a Ava e ela também vieram para cá? Parece que elas não vieram juntas? O diretor Phillips e vários atores principais falaram algumas palavras primeiro. Então o banquete começou. Eu vim com a Claire, mas ela estava no banheiro agora. Tive que aproveitar a oportunidade para comer um alimento de alto teor calórico enquanto ela não estava lá. Eu estava hesitando sobre qual sabor de bolo na mesa comer. Ava veio em minha direção com 2 taças de vinho. Hannah, parabéns por ter se tornado uma superestrela. Gosto do personagem que você interpretou. Da última vez a culpa foi minha. Hoje, especialmente, alguém me deu a carta convite para vê-la aqui. Aqui um brinde a você. Ainda somos bons amigos. Já que você disse isso, não estou tão sem graça assim. Quando eu estava prestes a pegar o copo, a voz de ela veio do outro lado. Ela disse com um sorriso: Hannah, parabéns por ter se tornado uma superestrela. Gostei do personagem que você interpretou. Bem, suas falas iniciais devem ter uma taxa de plágio de 100%. Eu a vi chegando com 2 taças de vinho também. Então ouvi os versos familiares: um amigo me deu uma carta convite. Achei que deveria vir aqui e apoiá-lo como colega de equipe. Aqui eu faço um brinde a você. Depois de dizer isso, ela se preparou para me dar a taça de vinho em sua mão direita. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi Zoe atrás de mim dizer: Hannah, então você está aqui. Suas observações iniciais foram diferentes. O filme desta vez foi um sucesso. Você teve um papel importante nisso. Venha, deixe-me fazer um brinde com uma taça. Ela segurava 2 taças de vinho e planejava entregar o vinho em sua mão direita. Ela olhou para mim com expectativa. Por que de repente você está tão entusiasmado comigo? Não, alguma coisa não está certa. Olhei para cada um deles e descobri que todos evitavam meu olhar inconscientemente. Isso é uma manifestação de culpa. O motivo deve estar no copo de vinho com o qual estão me brindando. Será que eu, que vivi uma vida inteira mais longa do que eles, não consigo enxergar esses truques? Meu mestre tinha medo de que eu me aproveitasse deles. Ele me ensinou psicologia.
Naquele momento, com base em suas expressões e interações recentes, eu havia determinado aproximadamente qual copo de álcool em suas mãos era problemático. Então, fingi sentir tontura e caí no chão. Ah, eu não comi nada o dia todo hoje. Estou tendo hipoglicemia. Agora não consigo me levantar. Minhas pernas estão fracas. Vocês podem me ajudar, por favor? Ao ouvir o que eu disse, os três tiveram que colocar suas taças de vinho sobre a mesa. Eles se aproximaram para me ajudar a levantar. Hannah, você está bem? Lembre-se de ir ao médico para verificar sua hipoglicemia. Fingi que estava me estabilizando. Depois sorri e disse: está tudo bem. Nada demais. Na frente deles, arrumei as 6 taças de vinho em uma fileira. Na superfície não perturbei a ordem normal e anormal do vinho, mas os movi de um lado para o outro. Desculpe, mas ainda posso fazer alguns truques de mágica. Mudei a ordem das taças de vinho, mas eles não perceberam. Em seguida, despejei as 3 taças de vinho, que deveriam me dar em uma taça. Eu disse: é muito incômodo brindar taça por taça? Vamos beber juntos. Zoe deu um suspiro de alívio e disse: sim, sim. Hannah tem razão. Eu sou igualzinha. Bebi o vinho de uma só vez. Fiquei observando-as beber o vinho em suas mãos. Quero ver que tipo de truque eles vão pregar em mim. Depois de lidar com eles, fui para um camarote particular e comecei a comer meu bolo. Nesse momento, Claire apareceu de repente. Eu nunca tinha visto tão animada. Hannah, isso é tão chocante. Estou no setor de entretenimento há muitos anos e nunca vi uma cena dessas. O que é isso? É sobre seus antigos colegas de equipe. Todos os 3 têm gostos estranhos. Eles gostam de 3 homens. Depois que ela terminou de falar, eu a segui até o saguão do lado de fora, apenas para ver os 3 se beijando. Suas roupas estavam rasgadas. Parece que o afrodisíaco que colocaram na minha bebida é esse tipo de droga. Por que eles podem sair e se movimentar mesmo quando seus escândalos são revelados? Esqueça. O setor de entretenimento nunca teve requisitos morais elevados para os artistas. Mas por que eles colocam a culpa de tudo em mim quando a culpa é da falta de moralidade pessoal deles? Eles não hesitaram em fazer coisas tão ilegais e criminosas. Havia muitos repórteres na cena do crime. Mesmo que estivessem acostumados com os altos e baixos do setor de entretenimento, provavelmente nunca tinham visto uma cena tão chocante. Eles estavam animados e tiraram muitas fotos. Eles até transmitiram a cena ao vivo para vários sites de vídeo. Alguns funcionários do local perceberam que havia algo errado. Eles chamaram a polícia. Nesse momento, os 3 foram levados ao hospital. O incidente estava sendo discutido em todas as plataformas naquela noite. Oh, meu Deus! As pessoas do setor de entretenimento sabem mesmo como se divertir. Essas 3 mulheres estão fazendo um grande estardalhaço. É como se elas tivessem um estilo de vida imoral. Chocou toda a minha família. No dia seguinte, a polícia emitiu uma notificação, alegando que as 3 tinham diferentes tipos de drogas nas bebidas que tomavam e que elas mesmas compraram as drogas. Claire riu alto dizendo: é bem feito para eles. Ouvi dizer que eles morreram de medo quando acordaram e ouviram o alarme da polícia. Eles confessaram tudo antes de a polícia começar a interrogá-los. Eles são muito estúpidos. Não são inteligentes nem ousados. Eles imitaram os outros ao envenenar e prejudicar os outros. Acabam prejudicando a si mesmos. Eles merecem isso. É claro que a indústria do entretenimento deve limpar sua atuação. Todo tipo de pessoa pode entrar e corromper os fãs. Eu sorri levemente, pensando que provavelmente não os encontraria novamente no futuro.
Depois desse incidente, todos os 3 foram colocados na lista negra pelos superiores. O Sr. Kennedy foi denunciado por evasão fiscal e operações ilegais em breve. Ele foi mandado para a cadeia. Zoe foi a protagonista feminina desse filme. No geral, foi um filme mais coletivo. Confiando em seu relacionamento com o Sr. Kennedy na época, Zoe forçou o diretor a excluir muitas de minhas cenas após as filmagens. Depois que o diretor o reeditou, a história do filme ficou mais completa e suave. Fiquei famoso por causa disso, estabelecendo-me gradualmente no setor de cinema e televisão. Embora meu trabalho principal fosse atuar, meus fãs de vez em quando faziam piadas e me pediam para compartilhar algumas fofocas. Mas eu já havia revelado todas as fofocas que conhecia. Esses fãs que adoravam fofocas se tornaram meus fãs de carreira. O System me disse que a líder feminina tinha sido notada por todos no programa e que sua carreira estava prosperando. Minha missão estava completa e eu não precisava mais ser um fofoqueiro. O sistema me perguntou se eu queria voltar e eu disse imediatamente: não, não quero voltar. Até o meu amado mestre da vida anterior morreu. É melhor para mim perseguir meus sonhos neste mundo. Um dia, Claire me arranjou outro papel, dizendo que eu interpretaria meu verdadeiro eu. Eu me perguntava, pensando: será que sou tão especial assim? Por que existe um papel como esse? Recebi o roteiro enviado por Claire. O título era Uma fofoqueira com talentos extraordinários? Bem, estou de fato um pouco interpretando meu verdadeiro eu.